Hoje a gente vai começar uma série de mensagens. E no domingo que vem eu já vou deixar para você ter um desafio de voltar com pelo menos mais 3 pessoas. Uma série de 6 temas, 6 títulos, né? A série é Aliviando a Bagagem. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro. Nós vamos falar sobre aliviando a bagagem de um Deus menor. Então fala comigo, aliviando a bagagem de um Deus menor. Amém? E todo domingo a gente vai ter um item que a gente vai tirar dessa bagagem. Às vezes a gente carrega bagagem cheia demais. Todo domingo a gente vai tirar um item dessa bagagem. Algo que está pesando desnecessariamente a tua vida. Então 6 domingos, até o dia, não sei qual é o último domingo de julho. Não sei a data. Até o último domingo de julho, cada domingo a gente vai tirar um item dessa mala. 28? 28 de julho. Amém? Feche teus olhos aí. Pai Santo, te adoramos nessa manhã. Obrigado pela tua presença até aqui. Teu trono é estabelecido. O Senhor é rei nesse lugar. E eu te peço, Deus, que a tua palavra seja ministrada. Todo e qualquer espírito maligno que vem para deturpar, atrapalhar, confundir a mente, te repreendo agora em nome de Jesus. Que tipo de viajante que você é? Aquele viajante que vai só com a mochilinha, quando o avião pousa, já sai do avião e vai embora? Ou você é do tipo que parece que vai saltar de paraquedas, vai enfrentar um período de sobrevivência na floresta? Que a mala está cheia de tudo que precisa e mais um pouco. Que tipo de viajante que você é? Você é do tipo viajante que quando o avião chega lá, você pousa, né? Sai do portão e vai embora? Ou você é do tipo que tem que parar, esperar a mala sair naquela esteira rolante, perderam, não sabe se roubaram, não sabe se quebrou? Qual tipo de viajante que você é? Eu confesso para você, sei que a gente não deve ter inveja, mas eu tenho inveja dos viajantes que viajam só com a mochila, para uma viagem longa. Meu pai veio de mala, mas ele abriu a mala e tinha 3 peças de roupa. E eu falei para ele, você veio para ficar quanto tempo? Porque se for mais de 3 dias, tem que levar mala. Tem que levar. É roupa demais, é creme demais. Não sou muito bonito. Aí para deixar mais ou menos, dá trabalho. Tem que levar bastante coisa. Tem que levar bastante coisa. Então eu tenho inveja. Se pode ter, né? Uma inveja pequenininha da pessoa que viaja sem nada. Porque você chega no aeroporto, sem nada é bom demais. Né? Não tem que despachar, não tem que retirar. Para passar lá no scanner é rapidinho. Toda vez que eu vou passar naquele scanner, só a minha mochila eu tenho que tirar um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. Aí tira computador, tira iPad, tira relógio, tira fone, tira sapato, tira cinto. E ainda assim, quando eu passo, ainda eles acham alguma coisa que tem que ficar me revistando. Então, minha pergunta para você é, será que você não tem carregado na tua vida a bagagem cheia demais e está perdendo tempo? Uma boa pergunta, né? Será que a sua bagagem não está cheia de coisas desnecessárias que está te fazendo perder tempo com coisas desnecessárias? Porque pensando, falando sobre viagem, não é bom demais? Às vezes a gente viaja com tempo curto. Você tem 3 dias ali para curtir alguma coisa. Nesse país é tudo corrido, né? Então você viaja com tempo curto. E aí para você chegar no aeroporto são 2 horas antes. Não é assim? 2 horas antes. Então já 2 horas você já perdeu da sua viagem. Aí o seu voo 3 horas, 5 horas você já perdeu da sua viagem. E aí se você tiver que retirar a mala lá, meu amigo, se a companhia tiver de bom humor, você vai levar pelo menos mais 1 hora. Se ela tiver de bom humor. Então pelo menos mais 1 hora, 6 horas da tua viagem você perdeu. Não é assim? Então cada tempo para uma viagem agradável importa. Para você curtir, para onde você vai, importa, não é assim? Então a gente não pode perder tempo com coisas desnecessárias. Mateus 11, versículo 28, abre comigo.
Mateus 11, versículo 28, é uma passagem que você provavelmente sabe de cor e salteado. Diz assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Algumas versões vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já conseguiu fazer uma viagem sem bagagem? Talvez a sua bagagem está cheia demais. E nessa manhã é um bom momento para você começar a esvaziar, deixar de lado a malinha da culpa, a sacola da preocupação, a bolsa da aflição, a mochila da ansiedade, a caixinha do medo. Talvez é um bom momento para você deixar de lado a mala do remorso, ou até mesmo o baú da solidão. Hoje é um bom momento para começar a tirar algumas coisas dessa mala. Por que continuar carregando isso tudo? Hoje, a sua esteira do aeroporto, onde você vai esperar a sua mala, ela não é esteira, mas é a sua mente. Queria te convidar você a começar a pensar nas malas que você tem carregado. As nossas malas não são as de couro, Louis Vuitton. As nossas malas hoje são a nossa alma, os nossos encargos, coisas que carregamos. Então esse tempo nós vamos, durante esses 6 domingos, nós vamos especialmente para você aliviar coisas da bagagem que você tem carregado. Nós vamos juntos. Eu não tenho nada de autoajuda para você. Se você veio buscar autoajuda, me perdoa, não tenho nada de autoajuda, mas eu tenho ajuda do alto. Então, você veio no lugar certo. Amém? A palavra nos dá um sábio conselho. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, para a gente começar a aliviar essa bagagem, quero te falar, coloque em Deus toda a ansiedade. A ansiedade não tem cura, você sabia disso? Não há cura para a ansiedade. A gente tem pessoas que vêm e pedem para a gente orar, fala: pastor, ora por mim, estou muito ansioso. A gente não ora para: Senhor, cura essa ansiedade, porque para a ansiedade não há cura. Para a ansiedade a Bíblia é clara, a Bíblia diz assim: lance sobre ele toda a ansiedade. Toda a ansiedade. Nossa, eu estou sofrendo de ansiedade, então lança sobre ele. Estou perdendo noite, não consigo dormir. Antes de dormir, lança sobre ele. Fala assim: Jesus, eu estou fazendo tudo certo, mas eu estou preocupado com isso, com isso, com isso e com isso. Está nas tuas mãos. Faz, por favor. Por favor. Faz alguma coisa. Fecha o olho e dorme. Amém? Então, vê se você está bem, vê se você está confortável. Arria a tua bagagem hoje no chão. Solta o cinto aí da cadeira, não é o da calça, solta o cinto. E vamos ter uma boa viagem nessa manhã. Queria falar com você, aliviando a bagagem de um Deus menor. Salmos 23, versículo 1, bota na tela pra gente. Fala pro seu irmão, fala assim, fala: de um Deus menor. Um título engraçado, né? De um Deus menor, mas você vai entender. Salmos 23, versículo 1 é um salmo de Davi. Davi ele fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor. Logo nas primeiras palavras desse salmo, Davi dispõe a nos livrar, nos ajudar a livrar de um Deus menor, de um fardo de um Deus menor, uma divindade subalterna. Ele vai falar nesse salmo sobre pastos verdejantes, mas ele não vai falar que o pasto verdejante é o descanso. Você provavelmente conhece esse salmo. Ele vai falar sobre a sombra da morte, mas ele não faz um poema para a morte. No final ele conclui que na presença de Deus é onde nós encontramos a paz. Ele usa 105 palavras nesse salmo para tentar explicar apenas o Senhor. Ele usa 105 palavras para explicar quem é Deus. Na Bíblia em hebraico ele usa 54 palavras para tentar explicar Yahvé. Nesse salmo,
Davi apresenta a nós, e ele começa com o mais pesado, o Deus remodelado. E você vai entender. O que ele fala? Ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim? O que é um Deus remodelado? Nós, homens, criamos um Deus de acordo com o nosso modelo. A gente pega a figura de Deus, modela ele de acordo com o que nós cremos, com o que nós pensamos, com o que nós queremos. E eu queria apresentar para você 3 tipos de Deus remodelado que nós criamos. O primeiro deles é o gênio da lâmpada. O Deus gênio da lâmpada. O Deus gênio da lâmpada é magnífico, maravilhoso, porque ele é genial. Ele só atende o que a gente precisa. O que você quer? Eu quero um carro, né? Eu quero um trabalho, eu quero dinheiro, eu quero um celular, quero um carro novo, quero uma vida nova. É o gênio da lâmpada. Basta apenas você pegar a lâmpada, esfrega, 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 puf, ele aparece e fala: eu amo, qual que é o seu desejo? E a gente faz um desejo para ele. A gente pede alguma coisa. E o melhor de tudo, depois que ele concede os desejos, ele vai embora. Ele não fica para cuidar da nossa vida, ele não está preocupado com o que nós fazemos. Não é assim o gênio da lâmpada? Já viu Aladim? Aladim, aparece lá, nós modelamos um Deus gênio da lâmpada. Nós não queremos as leis, nós não queremos os costumes, nós não queremos seguir nada. Nós apenas queremos as suas mãos, aquilo que ele pode fazer. Nós não queremos a sua presença, aquilo que ele pode ser. Esse é o gênio da lâmpada. Mas eu não posso deixar de te falar que o Deus gênio da lâmpada, com pouco tempo, ele vai embora para atender outra pessoa. Não é assim que funciona a lâmpada? A lâmpada vai lá, o gênio aparece, concede 3 desejos, quando os 3 desejos acabam, ele volta para dentro da lâmpada e a lâmpada some, né? E vai para outra pessoa. Então, o Deus gênio da lâmpada é temporário. O segundo Deus remodelado que nós criamos é o doce da vovó. O doce da vovó é bom demais. Coração mole. Não é assim? Quem tem vó aqui sabe, né? Coração mole. Faz o que a gente gosta. Deixa esse menino fazer, né, pai? Meu pai é vô. Quando meu pai era pai, ele era brabo, rapaz. Quando meu pai era só pai, ele era brabo, firme. Agora é vô, cara. É o doce da vovô. É o doce do vovô. Não fala assim com o menino, não. Deixa o menino aí, meu pai é menos assim, mas minha mãe é mais. É o doce da vovó. Não fala assim com o menino, não. Deixa o menino fazer. Pra que isso? Diz, vai bater no menino? Ah, não, você não vai bater no meu neto. Aí a minha mãe, geralmente eu falo, a minha avó tinha que ter morado com a gente na nossa casa. Ela fala isso pra você. Apesar que minha avó já me deu um estado pra cá. Tão bondoso Deus doce da vovó. Porém, muito velho. Não é tu não, pai, tu tá novo, tá? Porém, o Deus doce da vovó, ele é velho, ultrapassado. Não, isso é careta. Não, essas leis aí, isso é do passado. O mundo mudou, vamos viver o amor. Não é assim? Falávamos ontem, né? O mundo mudou. As coisas mudaram. E dá sorte, o Deus doce da vovó, você dá sorte quando encontra ele acordado. Porque na maioria das vezes, a vovó está cochilando. Então, quando você precisa dele, você olha, a vovó está lá no sofá assim. Né, vovô? Né, vô? Deitado no sofá, apagou. O terceiro Deus que nós criamos, o Deus remodelado que nós criamos, é o pai ocupado. O pai ocupado, me perdoa se te provoca gatilhos, não leva para o seu coração, te apresenta um pai perfeito que é o Senhor. Mas o Deus que nós criamos é o pai ocupado. O pai ocupado, ele é clássico. Ele some de segunda a sábado. Você não vê, ele vai trabalhar, vai fazer as coisas dele, some. Mas no domingo, magicamente, ele aparece. No domingo ele aparece, tem um tempo em família, faz os teus desejos, resolve os problemas, perdoa os pecados, mas na segunda-feira, some. Provavelmente você já teve alguns tipos de decepções com esses deuses remodelados que eu falei.
E as decepções são: o pai ocupado, quando você precisa dele, ele não tem respostas, ele não tem presença, ele não sabe responder as tuas perguntas, ele não te conhece. E nem você conhece ele. E que pai ocupado é esse? O pai ocupado, eu estou falando sobre o Deus remodelado como se ele fosse essa pessoa, porque nós criamos. É o Deus que nós servimos quando nós somos crentes domingueiros. Vamos na igreja aos domingos, na segunda-feira tudo volta ao normal. No domingo a gente se arrepende, chora, mas no domingo tudo volta a ser como era antes. E aí passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí no domingo, aí fala: opa, meu Deus, rapaz, eu tenho que servir esse Deus, eu tenho que ir lá, vamos para a igreja, aleluia. E na segunda-feira, a mesma coisa. E aí quando a gente precisa de resposta para as perguntas, nós não temos, porque ele não é presente. Esse Deus não é presente. O segundo Deus, o doce da vovó, a gente tem decepções com ele porque ele é fraco. Não consegue carregar nossa mala quando a gente precisa. Quando a gente mais precisa dele, ele está cochilando. Não é assim? E a gente tem decepções com esse Deus. O terceiro Deus é o gênio da garrafa. E as decepções que... Rapaz, você veio numa igreja e eu estou falando para você trocar de Deus. Será que não está na hora de você trocar de Deus? Que tal o Deus de verdade? Vou te apresentar ele. Davi escreve esse salmo e ele começa, em português está escrito Senhor, mas a palavra em hebraico é Iavé, é o tetagrama. Iavé. É YHWH, Iavé. Em português nós chamamos de Jeová, Javé, Yehoa. Nós chamamos, né, Yahweh, mas é Iavé. Davi começa chamando Deus de Deus. Davi chama Deus pelo nome. Davi chama Deus pelo nome. Iavé é o nome de Deus. É o tetagrama que se refere ao nome real de Deus. Ele poderia ter escolhido vários. Ele poderia ter se referido a Deus como o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele não poderia ter falado: Deus Todo-Poderoso é o meu pastor. Não, mas ele chama Deus pelo nome. Ele poderia ter falado El Elyon, Deus Altíssimo. Vou precisar de bateria. Está acabando. Ele poderia ter chamado de El Olam, Deus Eterno. Ele poderia ter chamado de diversos nomes, diversos títulos. Mas ele chama Deus pelo nome. Por que que Davi chama Deus pelo nome? Deus de Iavé. E não chama ele por um título. Por que será? Porque você pode me chamar de pastor, você pode me chamar de tecladista, você pode me chamar do que você quiser, mas eu tenho um nome. Bonito, né, Felipe? Meu nome não é bonito? Eu gosto dele, né? Também gosto do seu, cara. Mas eu tenho um nome. Se você quiser se referir a mim, falar de mim, fala o meu nome. Felipe, não é assim? Quem tem filho aqui? É filho, né? Meu amor, meu querido, meu neném, meu denguinho. Mas quando está fazendo arte, tem nome, sobrenome. Não é assim? Como é que é, não é? Felipe, vem cá. Dani. Não é nem Dani. É Daniela ou Daniele? Daniela. Daniela, o que você está fazendo, menina? Não é assim? Quando a gente quer se referir a alguém de verdade, você fala pelo nome. Deus tem vários títulos, mas Davi queria se referir à pessoa de Deus. Davi estava falando sobre Deus, então Davi fala Iavé. Davi fala Iavé. Como que a gente pode conhecer Deus através do nome dele? Uma pergunta para você pensar enquanto eu troco de bateria. Amém. Como que você pode saber de Deus, conhecer Deus através do nome dele? Davi, ele vai explicar a Deus no Salmo 23, com 105 palavras, como eu disse, em português, 54 em hebraico. Ele vai explicar
sobre Yahvé. Quem é o Yahvé? Nessa manhã, eu queria falar para você que o nome de Deus pode significar alguma coisa. Senhor, me perdoa porque eu falei como se isso fosse nada. Mas é verdade, o nome de Deus pode significar alguma coisa para você. O que seu nome deve significar para nós? Fala para o seu irmão, fala assim, o que o nome de Deus deve significar para nós? Fala para o seu irmão, fala assim, livre-se da bagagem de um Deus menor. Primeiro ponto, conheça o Deus que sempre está presente. Ezequiel 48, versículo 35, diz assim, ó, a distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será o Senhor está aqui. Diga assim, Yahvé, fala aí, Yahvé Shammah. Hoje a Dani quase que fez eu pregar a pregação para ela de manhã, que ela perguntou o que significava chamar. Yahvé Shammah. O Senhor está aqui. Então quando te perguntarem o que significa chamar, gente, o Senhor está aqui. Então, conheça o Deus que sempre está presente. Para esvaziar essa mala do Deus menor, você precisa conhecer o Deus que está sempre presente. No livro de Ezequiel, é onde essa declaração é feita. E esse livro é dividido em 3 partes. Quando Deus manifesta a sua presença em nossa vida, algumas coisas acontecem. Fala aí para gravar, fala na sua cabeça. Quando Deus manifesta, fala para você, fala. Quando Deus manifesta a sua presença na minha vida, algumas coisas acontecem. Primeira coisa que acontece, a presença de Deus revela a nossa condição. Em Ezequiel 1, 24, conta a história que Jerusalém foi humilhada e colocada em cativeiro por causa do pecado. Já a segunda coisa que a presença de Deus faz em nós, a presença de Deus revela o juízo sobre o pecado. As nações vizinhas foram julgadas pelo seu pecado e arrogância, Ezequiel 25, 32. E a terceira coisa que a presença de Deus faz em nós, nos traz restauração. Então ele revela a nossa condição, traz juízo sobre o pecado e nos traz restauração. Deus trará restauração sobre Israel, Ezequiel 33, 45. Não há restauração sem presença. Não há a restauração sem a presença de Jesus. E a maior expressão da presença de Deus em nós está em Jesus Cristo. Mateus 1, 23 diz assim, a virgem ficará grávida, dará luz a um filho, lhe chamarão Emanuel, que significa, diga aí, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Ele ainda está presente em nós. Mateus 28, versículo 20, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Diga, aleluia. Para aliviar a bagagem de um Deus menor, nós precisamos ter essa visão do Deus sempre presente, o Yahvé Shammah. Como Davi se refere a Deus pelo nome, ele fala assim, Yahvé é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Davi não cria um Deus menor, Davi reconhece o Deus grandioso. Davi não cria um Deus pequenininho que pode satisfazer aquilo que ele quer. Não, Davi ele fala assim, Yahvé é o meu pastor, o Deus Todo-Poderoso é o meu pastor. Ele que me leva para o descanso, seja em pastos verdejantes ou junto às águas tranquilas, ou no vale da sombra da morte, por onde eu for, onde ele estiver presente. Onde ele estiver presente, é onde eu vou encontrar paz. Esse é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de verdade, não é um Deus menor que nós criamos. Não é o gênio da lâmpada, não é o doce da vovó. Fala para o seu irmão, fala assim, livre-se da bagagem do Deus menor. Livre-se da bagagem do Deus menor e receba o que somente o Deus da provisão pode te dar.
segunda característica que o nome de Deus deve representar para nós é o Deus da provisão. Receba somente o que o Deus da provisão pode dar. Gênesis 22, versículo 13 e 14. Abre aí para nós, bota na tela. Hoje tem versículo pra caramba para abrir. 22, 13 e 14. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro, ou algumas versões vão dizer o cordeiro, preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou, o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor, Deus proverá. O Senhor proverá. Diga assim, Jeová, Jirê. Fala, Jeová, Jirê. O Senhor proverá. Jeová, Jirê. Uma característica de Deus. Ele é o Jeová que provê. Deus provê tudo o que nós precisamos. Essa história de Abraão é uma história melancólica, dramática. Um pedido que talvez aos olhos de Abraão foi esquisito. Deus pede o filho da promessa. Deus promete um filho, dá o filho. Depois de anos, Deus dá o filho. Quando o filho está grande, Deus pede a Abraão, fala assim, leva Isaac lá no monte. Fala nada para ele. Chega lá, mata ele. Sacrifica ele para mim. E Abraão vai. E você iria? Iria? Vamos falar com mãe grávida. Fala aí, iria? Ia nada. E Abraão vai. Chegando lá, a gente chega nesse versículo que a gente leu. Deus proveu um cordeiro. Aí Abraão olha, vê o cordeiro, na hora do ato ele vê o cordeiro, Deus fala, para Abraão, faz isso não, mata aquele cordeiro lá, deixa o Isaac aí, eu estava só brincadeira, estava te testando, pegadinha. E aí para nós, hoje talvez vendo Abraão seria até fácil, você falar assim, não, mas ele levou lá, mas tinha um cordeiro. A gente sabe porque a gente já leu o spoiler da história. Agora Abraão não sabia. Abraão não tinha a Bíblia para ele ler essa história, não estava lá, a história era dele. Ele fez por fé. Mas Jeová é o Jeová Jirê, provedor. O Jeová que provê. Enquanto nós não entregamos a Deus tudo o que temos e somos, não recebemos da provisão que Ele preparou para nós. Enquanto nós não entregamos de tudo que nós temos e de tudo que nós somos, e preste atenção nisso que eu estou te falando, não estou te falando que de tudo que nós temos, mas de tudo que nós somos, porque a gente entende muito sobre dar, sobre finança, dinheiro, mas estou falando de tudo que nós somos. Tem gente que acha que chamado e propósito é ser pastor, é ser músico na igreja, mas chamado e propósito é ser um doutor, um médico que salva vidas em nome do Senhor. É ser um advogado que socorre os necessitados em nome do Senhor. Nós precisamos entregar tudo que temos e somos. Senhor, eu quero ser. O que você quer ser? Pensa aí, o que você quer ser? O que você quer ser? Falando de profissão, falando de onde chegar, falando sobre finanças, falando sobre status, o que você quer ser? Na hora da oferta eu orei aqui, né? Levanta no nosso meio milionários e milionárias. O que você quer ser? Um milionário, uma milionária? Será, em nome de Jesus. Mas para que você vai ser? Você vai ser para quê? Para, através desse status e desse poder, alcançar milionários e milionárias para o Senhor. Chegar em lugares que só você vai poder chegar. Isso é entregar tudo que temos e somos ao Senhor. Enquanto nós não entregamos tudo que temos e somos, Deus não mostra a provisão dele para nós. Por meio da provisão de Deus, no Cordeiro, Jesus Cristo, nós recebemos salvação dos nossos pecados. João 1:29 diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Através do Cordeiro, Jesus, nós recebemos tudo o que precisamos para ter a vida plena. Apocalipse 7,17 diz assim, ó, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e eles os guiará às fontes de água vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Através do Cordeiro Jesus, nós recebemos um convite para pertencer à família de Deus. Apocalipse 19, versículo 9, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, o Deus verdadeiro é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que provê salvação em tempo hábil, o Deus que provê o que precisamos, o Deus que provê o Cordeiro na hora certa. Esse é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que quando precisamos está cochilando e não socorre a nós. Ou quando precisamos, não é domingo, o dia que nós vamos na igreja. Não é o Deus que guardamos na gaveta e nem o Deus que nós penduramos no amuleto. Porque esse Deus não cabe aí. Fala para a pessoa do teu lado, fala, livre-se da bagagem do Deus menor. Celebre a vitória que vem das mãos de Deus. Para você se livrar desse Deus menor, você precisa celebrar a vitória que vem das mãos de Deus. Êxodo 17, versículo 15. Vou apresentar para você mais uma característica desse Deus, o Deus verdadeiro. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira. A Bíblia aqui conta a história de Moisés quando ele vence os filhos de Amaleque. Naquele momento tão especial para o povo de Israel, Moisés fala assim, nós lutamos com uma bandeira. Nós lutamos com uma bandeira. E essa bandeira é o Iavé. Ele fala assim, ó, Iavé Nissi. Fala comigo, diga, Iavé Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Nissi vem do hebraico, quer dizer vencedor, capitão, bandeira, conquistador. Em outras palavras, Iavé foi a bandeira sob a qual Israel lutava. A garantia da vitória que Israel precisava. Moisés levantou um altar para lembrar da intervenção de Deus naquele lugar. Lembre-se que assim como Deus fez com Israel, Ele deseja realizar uma intervenção na sua vida também. Assim como Ele faz com Israel, Ele deseja ser a bandeira da tua vida também. Ele deseja que você batalhe as batalhas com o estandarte dEle. Quando Deus se torna a nossa bandeira, Ele é quem luta as nossas batalhas. Quando Deus é a nossa bandeira, Ele é quem luta as nossas batalhas. Êxodo 14, 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Fala para alguém do teu lado, fala assim, acalme-se. Acalme-se. O Senhor lutará por vocês. Aí a gente busca o Deus menor. A gente vai no gênio da lâmpada, que realiza desejos, que você fala, Senhor, mas eu preciso, eu estou passando por isso, eu preciso disso. Eu preciso, só que esse Deus não é o Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus Todo-Poderoso exige relacionamento, esse Deus Todo-Poderoso exige uma vida de santidade, esse Deus Todo-Poderoso exige que Ele seja o Deus e o Rei da tua vida. Ele não é o gênio da lâmpada que é o servo, mas Ele é o Senhor. Ele é o Deus, nós é que somos os servos. E aí quando nós servimos a Ele como se nós fôssemos os senhores e Ele o servo, quando nós exigimos o pedido, Ele fala, você está falando comigo? Você está falando comigo? Eu nem te ouço. Sai fora. Não te conheço. Você não me procura. Para você eu sou um pai ausente.
De segunda a sexta você faz o que quer, do jeito que quer. Domingo que a gente senta para conversar, sai fora, rapaz. Vai fazer alguma coisa. Né? De segunda a sexta você fala que é a força do teu braço. De segunda a sexta você é bom. De segunda a sexta você é o melhor. É o cara. Aí no domingo eu sou o Senhor? Não, ué. Vai lá, ué. Trabalha mais, faz mais. Aí a gente se frustra. E a gente fala assim, Deus não é real, porque Deus não faz o que eu quero, Deus não atende as minhas orações. Porque a gente tem servido a um Deus menor e não ao Deus Todo-Poderoso. Não ao Yahvé. Deus é a nossa bandeira. Não apenas no sentido da vitória estar na sua mão. Mas também Ele é a causa da nossa batalha. Ele é a razão por qual batalhamos. Nós não lutamos por causa própria. Tem gente que quer chamar Deus para lutar a luta que Ele arrumou. Eu arrumei o problema. Nos meus achismos, arrumei o meu problema. Aí chamo Ele para batalhar, e Ele não batalha, porque Ele não é um Deus menor. E a gente se frustra porque Ele não batalha. Ele é a causa. Nós lutamos as batalhas dEle. Por isso que Ele batalha por nós. Quando Deus é a nossa bandeira, vencemos o mundo. Tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus. 1 João 5, 4 e 5 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quando Deus é a nossa bandeira, nós vencemos a morte. Tudo que nos separa da glória de Deus. 1 Coríntios 15, 57 diz assim, onde está a morte, o seu aguilhão, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele é a nossa bandeira, nós vencemos o pecado. Quando a gente está fazendo o processo de ordenação pastoral, a gente faz uma sabatina. A gente passa um dia com uma bancada lá te perguntando algumas perguntas, você tem que responder. E uma das perguntas que te fazem é possível o crente, o cristão, parar de pecar? É possível? É a pergunta que fazem. E se você responder que não é possível, eles falam, tá bom, muito obrigado, vai lá. Segue viagem. Mas você ainda não entendeu, não. Porque é possível, sim, viver sem pecar. É possível viver sem pecado. Se chama Jesus Cristo. Quando Ele é a nossa bandeira, Ele vence o mundo. Nós vencemos o pecado porque Ele venceu o pecado. Quando nós servimos o Deus poderoso, o Deus real, o Deus verdadeiro, não o Deus menor. Quando nós servimos esse Deus todo-poderoso, nós vivemos por Ele, para Ele. E por meio dEle, é que nós vencemos a morte. Amém? Você não precisa carregar essa mala cheia. Você não precisa carregar essa carga toda de um Deus menor. Feche os teus olhos nessa manhã, por alguns minutos. Eu queria te convidar você a fazer uma reflexão rápida. Pensar, quantos deuses menores você criou na sua mente? Eu já fiz essa reflexão, eu estudei essa palavra. Quantos deuses menores nós criamos? Quantos falsos deuses nós criamos? Quantas frustrações nós temos com Deus, sendo que nós não estamos nos relacionando com o Deus verdadeiro. Nós estamos servindo ao Deus que nós criamos. E transferimos a culpa para Ele. Pensou? Trouxe a tua memória? Pode abrir os teus olhos. Você não precisa carregar essa mala cheia. Hoje é um dia de jogar esse Deus menor para fora. É um dia de aliviar. Essa é a carga na tua mala, uma das mais pesadas. O Deus menor. Porque todos os dias nós criamos um. Todos os dias. Seja em características
que nós queremos que Deus tenha, ou seja, em deuses que nós criamos. Como assim deuses que nós criamos? Nós criamos. Às vezes os nossos filhos se tornam os deuses da nossa vida. Como assim? Fazemos e vivemos tudo por eles. Todos os dias. Às vezes uma doença se torna o Deus da nossa vida. Não posso fazer porque eu estou doente. Às vezes o trabalho se torna o Deus da nossa vida. Não posso porque se eu não trabalhar eu não como. A minha saúde se torna o Deus da minha vida. Não, eu preciso malhar, eu preciso correr, né? 5 horas da manhã, não, estou de pé correndo. Aí você fala, pô, vamos 5 horas da manhã durante uma semana orar lá na igreja. Aí você está doido, rapaz? Tenho vida, tenho o que fazer, tem mais o que fazer. Então nós criamos deuses para nós, enchemos essa mala de deuses e continuamos carregando. Eu convido hoje você a aliviar o peso dessa tua bagagem, entregando para o grande eu sou. Entregando para o Yahvé. Davi, quando fala sobre Yahvé, ele se refere a Yahvé Ra, o meu pastor, o que cuida. Sabe? Tem gente, não aqui não, é lá em New Jersey deve ter, aqui não. Aqui só tem gente legal, só gente boa. Tem gente que está com muita sinceridade. Nossa, serve a Deus com uma sinceridade grandiosa. Nossa, tem gente que se devota a esse Deus. É uma vida de devoção total, adoração total. Só que esse Deus está preso numa estátua, está preso num amuleto, está preso na carteira, está preso na gaveta. O Deus verdadeiro não cabe nesse lugar. O Deus verdadeiro não cabe no espelhinho do seu carro. O Deus verdadeiro não cabe no porta-luva. O Deus verdadeiro não cabe na gaveta da cabeceira da tua cama. O Deus verdadeiro não cabe em cima de uma prateleira. Porque o Deus Todo-Poderoso, que colocou 10 bilhões de estrelas na galáxia, cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. O Deus Todo-Poderoso é o que faz todo dia quando você vai tomar banho. Você perde cerca de 10 bilhões de células da tua pele e se renova todos os dias. É esse Deus. Como que esse Deus cabe numa gaveta? O Deus Todo-Poderoso pegou um punhadinho de massa cinzenta, um pouquinho de massa cinzenta, moldou, fez uma forma, colocou ali 75 a 100 milhões de células nervosas, cada uma com mais de 10 mil conexões com outras células nervosas, colocou numa caixa chamada crânio, e nós chamamos de cérebro. Esse Deus Todo-Poderoso não cabe pendurado no pescoço. Funciona 24 horas por dia. Não tem ligação elétrica, não tem energia solar, não tem energia hidrelétrica, não tem. Você não pluga na tomada para carregar de noite, está sempre carregado. Você já parou para pensar nisso? Está funcionando 24 horas. O dia que para, deu ruim, morreu. Esse Deus que criou isso, que criou só esse pedacinho de você, que está aqui dentro, de uns são maiores, de outros são menores. Uns usam mais, outros usam menos. Mas está aqui, não está? Esse Deus que criou só esse detalhe aqui, não cabe dentro de uma gaveta. O Deus que colocou dentro de você uma bomba que bombeia cerca de 9 mil litros de sangue diariamente. Felipe, mas tem isso tudo de sangue? Não, gente, é o sangue que passa por ele. Quantidade que passa. Bombeia cerca de 9 mil litros de sangue por dia. Está lá, a bomba está funcionando. Não tem mecânica, não tem nada, não tem elétrica, já não tem ninguém que consiga replicar esse negócio.
Não tem. O Deus que criou isso não é um Deus pequeno. Não é um Deus falso. Não é o Deus menor. Esse Deus não precisa de, como diz, assessores. Esse Deus não precisa de alguém que leve até Ele o teu pedido e a tua oração. Esse Deus não precisa de alguém que faça o milagre por Ele. Esse Deus é o Deus poderoso. Basta uma palavra e acontece. Quando Ele se move, não tem quem segura. Quando Deus quer, não tem quem impeça. Esse é o Jeová. Esse é Jeová. Diga o nome dele, fala assim, Jeová. Fala, esse é o meu Deus. Jeová. O Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, dono do universo. E eu fico impressionado, todas as vezes que eu começo a falar de Deus, mexe comigo, de verdade. Porque só tem um lugar que esse Deus grandioso cabe. Alguém se arrisca a dizer aonde ele cabe? Dentro de nós, no nosso coração. É um Deus todo-poderoso. A palavra dele estremece. Se ele falasse agora de forma audível, eu tenho certeza que esse prédio cair aqui, a gente estava tudo morto. Já foi. Tem gente que fala assim, Deus mandou fogo no culto hoje. Ah, meu amigo, se ele mandasse fogo. Se ele mandasse fogo, ai de nós. A gente experimenta porcentagem, o 0,001 da presença dele. E já sai emocionado, tremendo, chorando. Esse Deus Todo-Poderoso cabe dentro de nós e fala ao nosso ouvido com uma voz doce. Já parou para pensar nisso? E a minha pergunta para você é, você vai continuar se reportando a um Deus menor? Você vai continuar adorando um Deus menor? Servindo a um Deus menor? Ao Deus que nós criamos? Ao Deus que o homem fez? Ao Deus que não, ele é o intermediador das minhas orações. Eu oro para ele e ele leva lá para Deus. Não existe. Não existe. Jesus é a porta. Ele fala, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Só tem um jeito de chegar até Deus, é através de mim. É isso que Jesus fala. Se você decidir por isso, a continuar servindo esse Deus menor, com certeza você vai continuar cansado. Fica de pé no teu lugar para a gente orar. Se você decidir por continuar servindo a esse Deus falso, esse Deus que nós criamos, com certeza você vai continuar carregando muita mala na tua vida. Você precisa de um Deus que se chama Yahvé. Você precisa de um Deus que se chama Yahweh, para quem fala inglês. Jeová, para quem fala espanhol. Italiano já não sei como é que fala Jeová. Mas você precisa desse Deus. Esse é suficiente. A gente cantou aqui, né? E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais faz o quê? Me satisfaz. Ele é suficiente. Davi fala assim, Yahvé Ha. O Senhor é o meu pastor. Yahvé é o meu pastor. Yahvé cuida de mim. Yahvé cuida de você. Yahvé te ama. Yahvé te cura. Yahvé te liberta. Yahvé te salva. Yahvé te abençoa. É de Yahvé que você precisa. E se você quer Yahvé, você precisa de Jesus. Porque em João 14,6, Jesus diz assim, ó, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim.
Qual Deus que você escolhe hoje para a sua vida? Fecha os teus olhos aí e pensa nessa pergunta. Qual Deus você escolhe hoje para a sua vida? Você escolhe o Deus do amuleto? Você escolhe o Deus da estátua? Você escolhe o Deus gênio da lâmpada? Você escolhe o Deus doce da vovó? Você escolhe o Deus pai ausente? Ou você escolhe o Deus que te supre quanto você precisa? O Deus que é a tua bandeira, que luta as tuas batalhas? O Deus que é presente em todo o tempo? Qual Deus você decide? A escolha é simples. Tem gente que complica demais, mas a escolha é simples. Tem um Deus só. O resto é balela. Um Deus só. Tem uns que vão dizer a minha verdade, a sua verdade. Não, não. Existe uma verdade só. Um Deus só. E ponto. Atos 4, versículo 11 e 12. Continua com teus olhos fechados. Diz assim, ó: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só existe um caminho, o resto é invenção. Só existe um Salvador, o resto é invenção. Uns vão dizer que é Buda, uns vão dizer que é Maria, outros vão dizer que é sei lá o que. Mas só existe um. Ele não tem intermediadores, ele não tem ninguém que leva nada para ele a não ser ele mesmo. Então nessa manhã eu queria te convidar, você com seus olhos fechados, fazer uma oração ao Senhor. Você vai falar com Deus, vai falar assim: Senhor, me perdoa, porque eu criei deuses e coloquei no teu trono. Eu adorei deuses e eu coloquei no teu trono. Eu estabeleci reis e adorei esses reis. Eu levantei altares e me prostrei diante deles. E quando eles não me atenderam, eu julguei o Senhor. Quando eles não fizeram o que eu queria, eu disse que era o Senhor. Só tem um jeito de esvaziar a bagagem: é abrir a bolsa e colocar as coisas para fora. Enquanto a gente não abre o zip e coloca as coisas para fora, tudo continua guardado. Então nessa manhã eu queria que você fizesse essa oração sincera para Deus, colocando isso para fora. Diga aos deuses que você criou, fala: Senhor, eu criei nesse Deus que realiza somente os meus desejos. Eu servi esse Deus achando que era o Senhor, mas não é. Eu servi esse Deus que me atende aos domingos, mas não é o Senhor. Coloca para fora. Diga: Jesus, me perdoa, eu perdi tempo. Eu perdi tempo. Mas eu estou na igreja há 20 anos. Se for servindo Deus errado, é perdendo tempo. Porque naquele dia, muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome. E só quem fala em nome de Deus é cristão. Em teu nome eu expulsei demônios, fiz sinais, maravilhas. E ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço. Se foi 20, 30, 40 anos servindo Deus errado, é perda de tempo, porque naquele dia ele vai falar: eu não te conheço. É uma manhã de colocar o Deus errado para fora. É uma manhã de colocar o Deus menor para fora. É uma manhã de dizer: Senhor, eu preciso servir ao Senhor, o Deus verdadeiro. Eu quero conhecer o Iavé que provê, o Iavé que luta por mim.
mim, o Yahvé presente, eu quero conhecer. Diga o nome dele, diga Yahvé, eu quero o Senhor. Oh, Darabas, Toriarabas, Espírito Santo de Deus, vem desse lugar com tua glória, vem desse lugar com tua glória. Oh, nós te desejamos, nós te desejamos. Vem fazer o que nenhum homem pode, vem fazer o que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo, visita cada um aqui nessa manhã, ministra nos corações, vem com tua mão poderosa, Senhor, e arranca agora de dentro de nós esse Deus menor que nós criamos, esse Deus subalterno que nós criamos. Arranca de nós em nome de Jesus todo espírito imundo. Dou uma ordem agora que saia em nome de Jesus. Larga a vida desse homem, dessa mulher. Saia agora em nome de Jesus. Pega o teu lixo e saia agora em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja clareza de mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai Santo, toma o teu lugar, Deus. Estabelece o teu trono. Nós te desejamos. Meu amigo, graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.